muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. E disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Fale comigo: o meu irmão vai ressuscitar. Diga isso mais uma vez. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Fala para quem está do seu lado: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando, viu as pessoas que com ela chorando estavam também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E então Jesus chorou. As pessoas disseram: vejam como ele amava a Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E Jesus ficou outra vez muito comovido. Então ele foi até o túmulo, e era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Amém. Nós sabemos aí que Lázaro, ele estava morto, não tinha mais vida. O texto mostra que já tinha 4 dias que Lázaro havia falecido. E o mais interessante é que já se passavam 4 dias e ainda tinha gente lá dentro da casa de Marta e Maria, consolando Maria, tentando animar Marta e Maria, tentando trazer uma alegria, um conforto para Marta e Maria, porque para eles já não tinha mais o que fazer. 4 dias Lázaro sepultado e 4 dias eles ali ainda em luto. Então imagino eu que durante esses 4 dias que eles estão ali conversando com Marta e Maria, eles ficaram relembrando das coisas boas que Lázaro fez, eles ficaram relembrando das coisas, dos momentos maravilhosos que eles passaram com Lázaro. E ali de repente Marta e Maria prepararam algo para que todas aquelas pessoas comessem. E eles ali comendo lembraram: se Lázaro estivesse aqui nesse momento, ele deveria estar contando uma história. Essa era a comida preferida de Lázaro. Como ele gostava de comer isso. Como ele gostava de uma Coca-Cola bem gelada. Como ele gostava de um pãozinho na chapa, de um ovo frito com a gema molinha. Eu gosto, gente. De um ovo frito com a gema molinha por cima do arroz. Como ele gostava de comer isso. E ali eles estavam 4 dias relembrando e se lamentando. E a Bíblia fala que Jesus estava a caminho. Porém, quando Jesus chega, Lázaro já estava morto. Todos nós, seres humanos, nós somos feitos por 3 elementos. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Ele diz isso, mostra isso para nós: que todos nós temos espírito, todos nós temos alma e todos nós temos corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. O mais interessante é que esse texto, ele mostra isso. Aqui, obrigado, 23. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor. Agora observem a ordem que esse texto mostra. Gente, o negócio aqui é chique demais. Por que eu estou olhando para trás? Rapaz, gostei disso. Então esse texto ele mostra para nós a ordem que nós temos que nos enxergar. Primeiro é o... Diga comigo: espírito. Primeiro é o quê? Segundo? Terceiro? Mas infelizmente nós, seres humanos, meros mortais, invertemos a ordem. Ao invés de nos preocuparmos primeiro com o nosso espírito, com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento, muitas vezes, em primeiro lugar, nós nos preocupamos com o nosso corpo, com o nosso físico. É errado se preocupar com o físico, é errado
preocupar com o corpo? Claro que não. O errado é você colocar isso como prioridade na nossa vida. Nós temos que nos preocupar com o nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso físico, nós temos que exercitar. Não é errado você fazer um exercício, jogar uma bola, ir para a academia, fazer uma dieta, se alimentar bem. Não é errado você querer mudar o seu visual, deixar o cabelo mais bonito, fazer a sobrancelha, usar aquela maquiagem. Não é errado você querer comprar uma boa roupa, principalmente para vir no dia 28 de dezembro. Nada disso é errado. O errado é você só priorizar isso. Porque o nosso físico, o nosso corpo é o nosso contato físico aqui na terra, simplesmente. E aí, quando nós só priorizamos o corpo, nós esquecemos do espírito. E nós também nos preocupamos com a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma é onde estão as nossas emoções. Quem é que já foi no encontro? Tá bom, não é aquela ministração de sábado, tá, gente? Não é. Ok? Não vou falar porque a gente não foi. Então a nossa alma envolve as nossas emoções. E 99,9% dos seres humanos, eles são doentes emocionalmente falando. Eles são carentes emocionalmente falando. Eles têm um complexo de inferioridade, sim. Então existe uma necessidade de nós nos preocuparmos sim, em nós cuidarmos sim das nossas emoções. É onde está a nossa alegria ou a nossa tristeza. Sim, temos que nos preocupar. Mas não podemos esquecer do nosso espírito. Não podemos deixar de olhar para a nossa vida espiritual como prioridade na nossa vida. Porque o que distingue o ser humano das demais criações da terra é o espírito que está em nós, é o espírito que nós temos. Porque é através do espírito que nós temos comunhão com Deus. É através do espírito que podemos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. É por isso que Tessalonicenses 5:23 diz: é o espírito, é a alma e é o corpo. Então a prioridade é o quê? É o espírito. É por isso que eu tenho certeza que vocês já cansaram de ouvir na sua vida. Todo dia, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu devocional. A primeira coisa do seu dia é o seu momento com Deus. É o espírito. Pergunta para o seu irmão: o que você tem priorizado na sua vida? A pessoa já acorda tarde, a pessoa já perde a hora. Tem telefone que tem para tocar de 5 em 5 minutos, umas 5 vezes, para conseguir despertar. Principalmente segunda-feira, às vezes é cansado, eu sei como é que é. Tem que falar. Ontem a gente estava no aniversário lá do Bernardo. Aí a minha filha, a nossa filha, ela hoje viajou. Está lá em Arraial com a minha sogra. E aí ela falou assim para mim: eu vou aproveitar que a Maíra não vai estar com a gente. Eu vou dormir até meio-dia. Eu olhei para ela, eu ri e falei: não vai não. Ela: por que não? Eu falei: porque o pastor Ian nos convidou e nós já aceitamos e de manhã vamos estar lá. O corpo estava pedindo o quê? Cama. Mas o espírito está querendo o quê? Presença de Deus. Irmãos, nós temos que entender isso. Então às vezes nós já acordamos tarde, perdendo horário, tem que botar o filho para a escola, tem que preparar não sei o que, tem que fazer a marmitinha, tem que preparar alguma coisa para o marido, para a esposa, e tem que fazer, e tem que ver isso, e tem que ligar para fulano, e tem que levar o filho para cuidar de alguém. E aí muitas vezes nós esquecemos do quê? Do principal. Ai meu Deus, eu não orei. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu estou saindo de casa, mas proteja, me guarda, livre no trânsito, livre no trabalho, no Jesus também. Pronto, eu já orei. Pergunta para quem está do seu lado: como está o teu espírito, meu irmão? E aí sabe o que vai acontecendo? Sabe o que vai acontecendo? Com o passar dos dias, o nosso corpo se fortalece, mas o nosso espírito se enfraquece. E aí vai chegar um momento que o espírito morre. E nós não percebemos, porque o corpo não morreu, porque a alma não morreu. Nós temos emoções. Nós viemos para a igreja, o nosso emocional é tocado, nós choramos, nós nos alegramos, e nós achamos que isso está se dando no espírito, mas não está, está na alma. E o espírito está fraco, ou está morto. E para que Deus ele venha se manifestar na igreja, para que Deus venha se manifestar na casa, para que Deus venha se manifestar na célula,
o espírito tem que estar vivificado naquele lugar. Aleluia, Pai. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Como saber se o espírito está vivo ou está morto? Como saber se eu estou vivo ou se eu estou morto espiritualmente? Quais são as características de uma pessoa viva espiritual? Ou quais são as características de uma pessoa morta espiritual? Primeiro sinal: morto, ele não tem apetite. Obrigado, pastor. Abra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quem está colocando aí, se puder colocar, se tiver a versão NTLH, eu te agradeço. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Olha que lindo que esse texto nos mostra. Que nós temos, como uma criança deseja pelo leite. Quem aqui tem filho? O filho de vocês, quando estava bebezinho, acordava de madrugada para mamar, ou só o meu? Chorando. E aí a mãe já sabe o que quer. Opa, tá com fome, quer peito. Pega a criança, dá o leitinho para a criança. Aí fica olhando, fica nanando. Depois põe lá, né, bate nas coxinhas da criança. Daqui a pouco põe a criança para dormir. Por que ela dorme? Porque ela já saciou a sua fome. E aí o texto mostra para nós que, como criança, eu tenho que desejar o leite espiritual, para que bebendo dele eu possa crescer e ser salvo. Ou seja, a salvação ela vem por aquilo que eu alimento a minha vida. Só que o morto espiritual ele não tem apetite, ou seja, o morto espiritual ele não tem fome pela palavra de Deus. O morto espiritual ele não tem sede pela palavra de Deus. Se ele está sendo alimentado ou não, tanto faz. Ou seja, o morto espiritual ele não sente falta do alimento espiritual. Porque quando eu tenho fome, meu irmão, quando eu trabalhava de dia e estudava à noite, chegava em casa umas 11 horas da noite. Eu chegava em casa com uma fome, gente. Uma fome. Eu já tive 120 quilos, gente. Parece não, mas eu já tive. Eu comia tudo que via pela frente. Eu ficava com tanta fome que quando eu chegava em casa, a minha mãe tinha uma regra: ninguém podia entrar pela sala para não sujar, tinha que entrar pela cozinha. E do lado da entrada da cozinha tinha a geladeira. Então eu já entrava atacando o quê? A geladeira. Eu já entrava, abria, minha mãe guardava tudo dentro da geladeira, já pegava lá a vasilha lá com do arroz, do feijão, da carne, botava no prato e comia. Eu não botava para esquentar não, porque a fome era tanta que não dava para esperar 1 minuto no micro-ondas para esquentar. Eu já saía comendo do jeito que estava, não importa o que era, porque eu estava com muita. Quando a pessoa está com muita fome, ela come o que tem na frente. Ah, não tem comida, tem biscoito, me dá um biscoito, não, então me dá um pedaço de pão. Ah, eu estou com fome, não, deixa eu enganar a fome, não é assim? Deixa eu enganar um pouquinho a fome. Por quê? Porque ela está desejosa por comer. Esse texto que nós vemos em Pedro está dizendo isso. Filhinho, você tem que desejar como uma criança deseja o leite. Deseja a minha palavra. Tenha fome da minha palavra. Tenha fome da minha presença. Tenha fome do meu espírito. Da mesma forma que uma criança, que um neném recém-nascido tem fome pelo leite. Isso quer dizer o que, meu irmão? Que em todo momento, em todo instante, eu tenho que estar sendo alimentado pela palavra de Deus. Agora, se eu não me alimento diariamente pela palavra de Deus, é porque eu não tenho tido fome. Se eu não tenho tido fome, é porque eu não tenho tido apetite espiritual. E se eu não tenho, é porque o meu espírito já está morto. Pergunta para quem está do seu lado: você está vivo ou você está morto espiritualmente? Irmãos, me desculpem o que eu vou falar, mas não adianta você estar aqui hoje, não adianta renovarmos a nossa aliança com Deus aqui hoje, se amanhã, depois da manhã, ano que vem, você não levar isso como prioridade na sua vida. Eu preciso alimentar a minha vida espiritual, eu preciso fortalecer a minha vida espiritual. Uma vez eu vi uma história, alguns aqui devem conhecer, que eu nunca mais esqueci. Tinha uma cidadezinha do interior, há muitos anos atrás, onde no lugar onde ficavam vários pescadores, eles colocavam 2 animais, 2 cachorros para brigarem entre si. E ali eles faziam apostas entre si para ver qual cachorro ia ganhar. Tinha um branquinho e tinha um marronzinho. E ali, só que nem sempre era o mesmo cachorro que ganhava.
Só que tem um detalhe, tinha um rapaz que todo cachorro que ele apostava, o cachorro ganhava. E aí teve um dia que alguém foi até ele, o menino perguntou: vem cá, como é que você sabe? Qual é o cachorro que sempre ganha? Ele sorriu e falou assim: é simples, os cachorros são meus. Quando eu quero que o branquinho ganhe, eu passo a semana toda alimentando ele e eu deixo o marronzinho passando fome. Chega na hora da luta, o marronzinho está com fome, o branco está forte, quem vai ganhar? Quando eu quero que o marronzinho ganhe, eu alimento o marronzinho e deixo o branco com fome. E aí, quem você quer que ganhe? A sua carne ou o seu espírito? Sabe quem vai ganhar? Aquele que nós alimentarmos mais. Morto espiritual, ele não tem apetite. Não tem. João capítulo 4, versículo 32. Põe aí para mim, por favor. João 4, 32. Ele, porém, lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Próximo. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Próximo. A minha comida, disse Jesus, é essa: fazer a vontade daquele que me... Qual era a comida? Fazer a vontade daquele que me... E concluir a sua... Irmão, Jesus, ele conhecia todos os pratos daquela época, daquela região. E aí chega um momento que ele para descansar e os discípulos vão atrás de comida, porque todos estavam com fome. Quando os discípulos chegam, Jesus olha para ele e fala assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu penso que os discípulos olharam para o outro assim e falaram assim: será que é algum prato novo? Será que Deus deu uma revelação de uma receita nova para Jesus? Será que alguém veio aqui e deu uma comida para ele e nós não vimos enquanto estávamos procurando? Eles estavam preocupados, eles estavam pensando que a comida que Jesus tinha era para saciar o porco. Aí Jesus olha para eles e diz o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, não importa a comida que tenha, a nossa principal comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa tem que ser a nossa fome. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser o cheiro dessa comida. É que tem que nos atrair. O cheiro dessa comida é que tem que chamar a nossa atenção. Às vezes você passa por um lugar e você sente um cheiro da comida que te atrai, não atrai? Olha que cheiro bom. E quem cozinha até sabe o que está sendo feito. É feijão, é carne assada de panela com batata. A pessoa sabe. O cheiro dessa comida tem que nos atrair. Diga amém. Segundo sinal de um morto espiritual: morto não tem ação. Segundo Samuel capítulo 3, versículo 18, diz assim: esta é a hora de agir. Lembre que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos. Vou ler novamente. Esta é a hora de agir. Diga comigo: esta é a hora. Lembra de alguma coisa? A hora é agora? Esta é a hora de agir. Lembre que o Senhor Deus disse: eu usarei a ICB Ramos para salvar todo o complexo, o meu povo, tanto dos filisteus como todos os outros inimigos. Esta é a hora de agir. Olha a palavra que Deus está nos dando. Ei, chegou o momento de tomarmos a atitude. Mas o morto espiritual não consegue tomar atitude. O morto espiritual não consegue fazer. O morto espiritual não consegue vibrar. O morto espiritual não consegue se alegrar. O morto espiritual não consegue combater um bom combate. O morto espiritual não consegue manejar a espada no campo de batalha. Por quê? Porque está morto. Ah, eu não. Ah, não era fulano. Eu ainda não. Sabe, irmãos, existe uma frase que o diabo colocou dentro da igreja. Qual é a frase? Eu ainda não estou pronto. Estou esperando pelo tempo de Deus. Deus já te respondeu que o tempo é agora. Ah, não, ainda não é a hora. Eu ainda não estou preparado. Eu estou orando. Eu estou buscando. Fale para quem está do seu lado: chegou a hora de agir. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa que eu amei quando eu ouvi isso a primeira vez na minha vida. Eu sempre uso isso para quem fala isso para mim que não está pronto.
Uma vez o pastor ministrando, ele falou assim: o segredo da vida do cristão é não estar pronto. Sabe por quê? A Bíblia tem a resposta. Porque não é por força, nem por poder, pelo meu espírito. Então, quando você reconhece que você não está pronto, Deus olha para você e fala assim: agora você está pronto para ser usado. Porque não é você, é o meu espírito na tua vida. Eu acho que eu tenho que estar pronto para quê? Eu não tenho que estar pronto, só tenho que me colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A Bíblia fala: abra a tua boca que eu... Quem vai encher não é o meu conhecimento teológico, quem vai encher é o Espírito Santo de Deus. E porão a mão sobre os enfermos e estes serão através do poder de quem? Então não é o meu poder, é o poder da manifestação de Deus. Eu só tenho que fazer, eu só tenho que orar, eu só tenho que pregar, eu só tenho que evangelizar, eu só tenho que me dispor a ir. Mas quando a pessoa está morta espiritualmente, ela não consegue tomar uma decisão, ela não consegue tomar uma atitude. Vamos abrir uma célula, quem pode liderar essa célula? Eu ainda não, pastor, eu só estou na igreja há 9 anos, é pouco tempo, 9 anos, que isso? Eu sou da igreja desde que eu nasci, mas ainda não estou preparado, pastor. Não, irmão, a hora é agora. Eu não sei quantas células tem aqui na igreja, mas eu creio que ano que vem, no primeiro semestre, vai haver uma multiplicação em cada uma dessas células, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus está levantando um povo, um grupo, uma igreja de discípulos que está disposta a cumprir o ID do Senhor. Mas se eu estiver morto espiritualmente, eu não vou conseguir. O que diz lá em Tiago, capítulo 1? Tiago 1, versículo 21, se eu não me engano. 21, acho que é. Põe aí, por favor. Tiago, capítulo 1, 22. Isso. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham-a em prática, porque do contrário vocês estarão enganando quem? A si mesmo. Fala para quem está do seu lado: chega de só ouvir. Está na hora de agir. Quem recebe, diga amém. Está na hora de agirmos, irmão. Imagina se cada ovelha, se cada discípulo dessa casa for um líder de célula. Olha o problema que a gente vai arrumar, o pastor e a pastora. E eu estou doido para vocês arrumarem esse problema para eles. Pastor, vamos fazer 2 cultos, vamos fazer 3 cultos, porque um só não dá não. Só um RCE não está dando, pastor. Pastor, pelo amor de Deus, só a minha sala está enchendo a igreja. Quem quer ter esse problema aqui, diga amém. Mas só vai ter. Fala para quem está do seu lado: se você agir. Terceiro sinal, João capítulo 11, versículo 32. Vamos voltar lá para o texto que iniciamos. Terceiro sinal: o morto, ele não consegue reagir ao amor. Versículo 34. E perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. 35. E então Jesus chorou. 36. E as pessoas disseram: veja como ele o amava. A própria Bíblia reconhece que Jesus amava a Lázaro de tal maneira que ele chorou. Mas isso fez Lázaro ressuscitar? Mesmo Jesus demonstrando o amor dele para com Lázaro, Lázaro continuava. E quantos de nós não somos assim? Mesmo Jesus demonstrando o amor, mesmo a igreja demonstrando o amor, mesmo os pastores demonstrando o amor, mesmo o líder de célula demonstrando o amor, a pessoa continua espiritualmente. Romanos 8:38 diz assim: pois eu tenho certeza que nada pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades, ou poderes celestiais, nem presente, nem futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, esse texto, essa palavra só é possível quando eu reajo ao amor de Cristo demonstrado por mim. Mas quando a pessoa está morta espiritualmente, pode ter o amor que for, ela não consegue reagir. Ela continua do mesmo jeito. Então nós vemos aí os 3 sinais de uma pessoa morta espiritualmente. E se uma pessoa está morta espiritualmente, o que ela precisa fazer? Ressuscitar.
E Jesus nos mostra nesse texto que lemos de João 11, quais são os passos que temos que cumprir para que possamos ressuscitar espiritualmente. Primeiro passo, versículo 38. Jesus ficou outra vez muito comovido, foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirai a pedra. Ele mandou fazer o quê? Primeiro passo para ressuscitarmos espiritualmente é remover a pedra que está na nossa vida. A pedra da incredulidade, a pedra do desânimo, a pedra da angústia, a pedra da decepção, a pedra da tristeza. E sabe qual é o grande problema? É que ao invés de nós tirarmos a pedra, nós colocamos a pedra. Quer ver o exemplo? Pastor, vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma pedra nisso tudo. Se eu trabalho num lugar que tem um ventilador e a minha folha aqui está voando, o que eu faço para a folha parar de voar? Eu coloco um peso, uma pedra. E a partir do momento que eu coloco aquela pedra, aquele peso, aquele papel não vai mais sair, e é isso que tem acontecido na nossa vida. Ao invés de nós removermos a pedra para lançar fora aquilo que está aqui, nós colocamos uma pedra. E aquela pedra faz aquele problema, aquele erro, aquela angústia, aquela tristeza, aquela atitude do passado permanecer. E é por isso que quando nós lembramos, ainda dói, ainda nos entristece, ainda traz angústia, ainda traz um lamento, porque tem uma pedra. E o que eu preciso fazer para remover essa pedra? Eu preciso deixar Deus atuar. Abra aí rapidamente Mateus capítulo 27, versículo 66. Diz assim: eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E de repente houve um grande temor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago, e as suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como se fossem mortos. Jesus estava morto, estava sepultado, tinha uma pedra sobre o seu túmulo. E aí Deus ele envia quem? Para fazer o quê? Ele envia o anjo para quê? Ou seja, um anjo enviado por Deus, ele tem autoridade para remover essa pedra da nossa vida. E aí eu amo quando eu vejo isso, porque nós sabemos que na nossa igreja, que na ICB Ramos, o Senhor Deus ele enviou um anjo para esta casa. Nós sabemos que o pastor é a autoridade de anjo, como anjo da igreja, é o anjo da igreja. E aí, sabendo disso, vamos lá em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, os 3 primeiros versículos, diz assim: e Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. E de repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas. A água para os animais era tirada do poço, que era tapado com uma grande. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com o seu rebanho, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas, e depois tornavam a pôr a pedra na boca do. Quando as ovelhas estão reunidas, o pastor tira a pedra e sacia a sede. Quem está entendendo? Diga amém. Irmão, se tem morto espiritual aqui nessa manhã, vai ressuscitar, porque a pedra está sendo removida da sua vida, e a sua sede vai ser saciada aqui nesse lugar. Mas a pedra precisa ser removida para ser saciada. Qual é a pedra que você precisa arrancar do seu coração? Qual é a pedra que você precisa arrancar dos seus pensamentos? Qual é a pedra que você precisa arrancar da sua vida? Fale para quem está do seu lado: hoje é dia de arrancarmos essa pedra. Mas sabe qual é o grande problema? Aí eu só vai entender qual foi a confirmação. Sabe qual é o grande problema? É que para tirar aquela pedra,
que estava sobre o túmulo de Lázaro tinha que se reconhecer como Lázaro estava. Quando Jesus manda tirar a pedra, o que falam para Jesus? Mestre, já tem 4 dias, está cheirando, com a pedra a gente já está sentindo, imagina se tirar. Sabe por que muitas pessoas não querem remover a pedra do seu coração? Porque para remover vai ter que expor o que está aqui dentro. Lá em Isaías, foi a primeira palavra de hoje. Isaías, capítulo 6. Isaías morre. Isaías procura o Senhor Deus. Quando ele se encontra com Deus, ele reconhece o estado dele. Não tem pedra para cobrir o estado de Isaías. E ele fala para o Senhor: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios. Quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que reconhecer quem nós somos. Aleluia. Eu sou um homem de impuros lábios. Ai de mim de estar diante do Senhor. Mas o que acontece quando eu arranco a pedra e eu reconheço quem eu sou? Eu sou purificado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E somente depois da pedra ser arrancada, de se reconhecer como se está e de ser purificado, o que Deus pergunta para ele? Quem há de ir? Quem há de ir por mim? E o que ele responde? Eis-me aqui. Nós estamos aqui nessa manhã para participarmos da ceia. Mas estamos aqui nessa manhã para um tratamento espiritual. Eu vi que o pastor ele está preparando a igreja para algo extraordinário que vai acontecer ano que vem. 2026 vai ser um grande ano para esta igreja. E é por isso que Deus está motivando o pastor para preparar a igreja. Mas a pedra precisa ser removida. Você precisa reconhecer quem você é e como você está, para que o Senhor possa te purificar. Porque esse ano ainda você vai ter que responder esse chamado para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Dia 28 vai ser o dia de toda a igreja dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos iniciar 2026 prontos para sermos enviados. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas a pedra precisa ser removida. Agora, voltando lá para João capítulo 11. A pedra foi removida. Aí a Bíblia fala que Jesus dá uma ordem para Lázaro. Qual foi a ordem? Lázaro, vem para fora. Mas o mais interessante é que depois de Jesus dar essa ordem, o que está escrito no início do versículo 44? Hã? Quem saiu? Quem saiu? Jesus manda Lázaro sair. Mas a Bíblia fala que quem saiu ainda estava? Não está mais no túmulo, mas ainda está morto. Sabe o que nós aprendemos aí, irmãos? Tem muita gente que não está mais no túmulo, está na igreja, está congregando, está servindo, está ceando, mas ainda está morto. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque as mãos e os pés estão presos com faixas, e o rosto está envolto no pano. Lázaro não estava no túmulo mais, mas ainda tinham amarras na sua mão. Lázaro não está no túmulo mais, mas ainda tem amarras nos seus pés. E aquelas amarras nas mãos, aquelas amarras dos pés, ainda fazia de Lázaro um. Aí o que Jesus faz? Então Jesus disse o quê? Desamarrem as faixas. E aí esse texto é crucial para a gente entender e nós orarmos nessa manhã. Jesus não falou para Lázaro: Lázaro, arranque essa faixa que está na sua mão. Lázaro, tire as amarras dos seus pés. Sabe por que Jesus não falou isso para Lázaro? Porque ele estava e um morto não consegue.
Você que está vivo, vai até Lázaro e arranque as amarras das mãos dele. Você que está vivo, vai até Lázaro e arranque as amarras dos pés dele. Porque se você for, as amarras serão arrancadas. Fale para quem está do seu lado: Deus vai nos usar. Não, meu irmão, você não entendeu. Fala mais forte: Deus vai nos usar para arrancarmos as amarras. Quem tem isso, diga amém. Arranque as amarras, tire as amarras, porque só depois das amarras é que ele vai. Agora, o mais fantástico desse versículo é que Jesus falou assim: ei, vocês vão arrancar as amarras, mas vocês vão arrancar as amarras para ele ir. Meu irmão, Jesus não tirou as amarras da sua vida para você ficar trancado, preso em cima de uma cadeira. Jesus não tirou as amarras da sua vida para você ser apenas um membro, um salvo congregante na casa dele. Jesus arrancou as amarras da sua vida para você ir. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem está entendendo, diga amém. Mas para irmos, as amarras precisam ser arrancadas. Se coloque de pé. Aleluia! Glória a Deus! Por que nós precisamos arrancar as amarras? Josué capítulo 1, versículo 2, nós conhecemos esse texto, diz assim: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse Moisés: eu lhes darei toda a terra aqui. Eu lhes darei toda a terra aqui. Mas para pisar, tem que arrancar as amarras. Só que nós aprendemos aí que sozinho nós não conseguimos arrancar as amarras da nossa vida. Aí a importância da igreja de Cristo. Aí a importância das células. Sozinho nós não conseguimos. E é por isso que estamos aqui unidos nessa manhã. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar nessa manhã para reavivar a vida espiritual desse irmão que está aí do seu lado. Deus vai te usar nessa manhã para arrancar as amarras que estão nas mãos e nos pés desse irmão que está aí do seu lado. E Jesus está falando para nós nessa manhã: ei, arranque as amarras, porque está chegando o momento dele obedecer o meu ritmo. Arranque as amarras, porque ele vai por todo mundo, ele vai por todo complexo, ele vai por todo Ramos, ele vai por todo Alemão, ele vai por todo Rio de Janeiro pregar o meu evangelho. Você pode ter entrado aqui nessa manhã morto espiritualmente, mas você vai sair daqui vivo, ressuscitado, fortalecido. Eu queria que você escolhesse uma pessoa, se for possível, homem com homem, mulher com mulher, de 2 em 2, se der.